com o resultado de ontem, a vitória do Palmeiras, ele ultrapassou o Cruzeiro na tabela, foi a 52 pontos, o Cruzeiro ficou com 50, o Flamengo tem 54. Uma vitória do Cruzeiro mantém aquela escadinha, né? 54, 53, 52. Em caso de empate, o Flamengo vai a 55, o Cruzeiro ficaria com 51, que não é um cenário horrível, mas nos deixa longe do próprio Flamengo, que teria um jogo a menos, e do Palmeiras, que teria 2 jogos a menos e 1 ponto a mais que a gente. Então a gente vê até nessa régua de aproveitamento aqui, ó, esse último ponto aqui, Flamengo 75% de aproveitamento, Palmeiras 72%, Cruzeiro 66%. Isso aqui, para o Cruzeiro, já representa uma campanha que normalmente garante título, né? Pelo menos no futebol brasileiro é assim, 2 pontos por partida, você vai estar brigando pelo título. Me contem, como está a expectativa de vocês? E assim, eventualmente empate, eventualmente derrota, deixariam ali uma sensação, um gostinho ruim, assim, um incômodo nessa campanha do Cruzeiro, ou a gente precisa realmente exaltar tudo que foi feito até agora, independente do que vai acontecer nesta noite? Eu acho que independente do que vai acontecer nessa noite, a campanha do Cruzeiro ela é uma boa campanha. É claro que a gente torce para que o Cruzeiro consiga somar os 3 pontos, dependendo da circunstância do jogo, você acaba até também enxergando ali de uma forma mais positiva um empate. Acho que o Cruzeiro precisa de voltar a pontuar, Caramujo. E aí é claro que é uma tarefa muito grande. Torço para que o Cruzeiro consiga, mas eu acho que a campanha do Cruzeiro até aqui ela é muito boa. Claro que quando você está ali perto e por tudo que o Cruzeiro representa na história, a gente está sempre com expectativa de título. Mas o objetivo do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro é uma classificação direta à Copa Libertadores. Então, se o Cruzeiro conseguir terminar conquistando o seu objetivo, é um ponto positivo. E aí a gente pode pegar até lá o início do ano, tudo que a gente passou, um trabalho ruim, troca de treinador em meio de temporada, um elenco que não foi montado pelo atual técnico, e o Cruzeiro tem conseguido competir na parte de cima da tabela contra 2 equipes que o desempenho das mesmas assim fala por si só, né? Tem todo o fator também econômico, projetos mais consolidados, mas para mim, independente do que aconteça hoje, é uma campanha muito boa do Cruzeiro, claro, torcendo e tendo a expectativa sempre de uma vitória do Cruzeiro, respeitando e entendendo a qualidade do Flamengo, mas sempre na expectativa de 3 pontos. Não dá para falar que não estamos felizes com a campanha do Cruzeiro, né? Foi traçado um objetivo e o Cruzeiro vem cumprindo muito bem esse objetivo, né? Que é chegar à Libertadores, que, se possível, né? Claro, uma vaga direta. E o Cruzeiro está fazendo exatamente aquilo que foi traçado a ele. Copa do Brasil também, o Cruzeiro com chances reais de título. Acho que isso acaba mexendo um pouco mais com o torcedor, porque as possibilidades aumentaram no decorrer da competição. Mas como disse o Pedro, né, nós, enquanto torcedores, queremos títulos, né, estamos em busca disso. O Cruzeiro acabou batendo na trave o ano passado e a partir do momento que você fortalece a sua equipe, você cria novas possibilidades e esperança também no coração do torcedor. Então, acho que é um pouco por aí. O Campeonato Brasileiro, e aí especificamente falando do campeonato, né, nessa reta final, acho que cada ponto passa a ser passa a ter um peso decisivo, né? Então, esse confronto contra o Flamengo, claro, não vai apagar nenhuma campanha, mas vai criar novas esperanças caso o Cruzeiro consiga os 3 pontos. Eventualmente, 1 ponto para um concorrente direto nessa etapa final de competição também pode ser extremamente importante. Talvez para o torcedor não consiga dar tanta importância nesse momento, mas lá na frente isso pode ser um pouco mais fácil, essa percepção. Ô Caramujo, eu não acho a campanha do Cruzeiro boa, não. Eu acho a campanha do Cruzeiro excelente, totalmente fora da curva. 66% de aproveitamento de pontos é coisa demais, em especial para um clube que trocou de treinador 6 meses atrás. 6, 7 meses atrás, Leonardo Jardim estava chegando aqui no Brasil, em Belo Horizonte, para tocar um projeto, um elenco que ele não montou, um elenco desequilibrado, não só do aspecto técnico, tático e físico, mas também de atletas que não tinham um envolvimento correto com o projeto do Cruzeiro e não fazem mais parte do plantel
muito por esse motivo, e aí ele precisou fazer com que a coisa acontecesse com pouquíssimo tempo, e com pouquíssimo tempo ele fez com que a coisa tomasse uma forma que eu sinceramente não esperava. Para mim, se o Cruzeiro tivesse a campanha ali do Fluminense, do São Paulo, do Bragantino, eu acharia super normal, tá? Para uma equipe que trocou de treinador em fevereiro, a forma como o elenco foi montado, e assim, tem muitos acertos na montagem desse elenco, mas não tinha método, não tinha processos. A gente, ontem mesmo a gente estava discutindo aqui questão de cláusula contratual do Bolassi. Era um outro estilo de fazer futebol. E aí você traz um treinador que nunca atuou no Brasil para trabalhar com um elenco que ele não montou. O normal seria o Cruzeiro ter oscilado muito mais do que oscilou até aqui em performance e em resultado. Então, independente do que acontecer, eu ia falar amanhã, do que aconteceu hoje à noite lá no Maracanã, empate, derrota, eu acho que isso não muda o tamanho da campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É uma campanha excelente. O Cruzeiro provavelmente vai confirmar essa vaga direta na Libertadores com antecedência, que é o plano número 1 dessa gestão, né? Retornar à Libertadores em 2026, e isso é fundamental, gente, até do ponto de vista financeiro. O Cruzeiro precisa voltar a disputar a Libertadores para, em breve, esse time conseguir ser autossustentável, porque hoje o futebol do Cruzeiro não é. Mas para ser, ele vai precisar estar em competições como a Libertadores, vai precisar vender atletas, e tudo isso passa por você ter um time competitivo sempre brigando pelas primeiras posições. Então, o Cruzeiro está muito perto de confirmar o seu primeiro objetivo da temporada. O mês de outubro vai ser fundamental para o Cruzeiro ver se no Campeonato Brasileiro ele realmente vai conseguir entrar na briga pelo título ou não. E aí, para mim, isso passa por vencer Flamengo, vencer Palmeiras, vencer Sport, vencer Fortaleza. Infelizmente, principalmente por causa da derrota para o Vasco, se tivesse pelo menos um pontinho ali, né? O Cruzeiro teria que ser perfeito no mês de outubro. Vai ser? É difícil a gente imaginar que sim, né? E cobrar perfeição é uma coisa muito complicada. Eu, particularmente, não vou cobrar. Se quiser, né, ter essa pretensão de entrar de vez nessa briga, o mês de outubro é fundamental, vai precisar vencer hoje, vai precisar vencer os próximos jogos. Mas independente de entrar na briga pelo título no Campeonato Brasileiro ou não, acho que a campanha do Cruzeiro é excelente e nada vai mudar isso. E ainda tem a Copa do Brasil, onde aí sim, eu acho que o Cruzeiro, sendo semifinalista, ele é candidato a título, ele é candidato a ser campeão. Não tem nenhuma equipe que está viva na Copa do Brasil que está jogando muito mais do que o Cruzeiro, para a gente falar, nossa, é impossível o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Não é. Claro que a gente tem que esperar para ver dezembro como as outras equipes estarão, como o Cruzeiro estará, mas aí sim eu acho que tem uma possibilidade muito real de uma conquista de título, e eu acho muito impressionante o Cruzeiro, que trocou de treinador 6, 7 meses atrás, que mudou totalmente a sua forma de fazer futebol, poder terminar o ano com um título nacional. Assim, é impressionante o que está acontecendo na Toca. Então, parabéns a todo mundo que está trabalhando lá, se esforçando muito para diminuir essa distância, e parabéns ao torcedor do Cruzeiro, porque eu não tenho dúvidas que, principalmente no Mineirão, né, o torcedor empurrou essa equipe e ajudou a conquistar muitos desses resultados, porque é uma mudança muito drástica, muito rápido. A gente esquece como que o Cruzeiro estava em janeiro, naquela eliminação ali para o América no Campeonato Mineiro, a gente esquece. E para estar do jeito que está hoje, é muito impressionante para mim. O Caramujo, daqui a pouco a gente fala aí sobre time, né? O Cruzeiro já voltou aqui depois da ativação lá nas Laranjeiras do Fluminense, que é pertinho aqui. Mas sobre isso tudo aí que falou, né? Eu acho que a Rafa tem um ponto que é importante, e eu já vi muita gente falando sobre hoje ou ganha ou acabou. Acabou o quê, né? Primeiro que o Flamengo, se ele vence o jogo, ele vai abrir uma diferença importante e ainda vai ter muito campeonato pela frente, né? Mas não acabou nada para o Cruzeiro, né? Não pode... Por isso que a gente falou lá atrás, né? Medir as expectativas, esperar o campeonato afunilar ainda mais para ver a real briga do Cruzeiro, né? Se, como a Rafa disse ali, e a gente já falou lá atrás, os 6 jogos, contando do Vasco, que tem agora, que vai terminar numa sequência do Palmeiras,
se a gente pontuar bem, vai ficar aí nesse bolo, né? Claro que o ideal hoje aqui é já recuperar a derrota para o Vasco, derrotar um favorito e embolar a história toda novamente, né? Porque o Cruzeiro colocaria aí uma pimenta legal, né, nesta tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é importante o torcedor ter essa noção de que buscar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 será uma temporada para a gente agradecer muito. Sei que tem gente que vai pegar o corte. Nossa, acostumaram com o Cruzeiro, não sei o quê. Eu torcia para um Cruzeiro que... Pô, eu também torço. Todo mundo aqui torce. E todo mundo quer ser campeão. Assim como os outros querem também, né? Então, importante a gente entender aí os processos. Mas, claro, né? O Cruzeiro tem hoje aí uma chance de seguir neste bolo aí e seguir bem, né? Porque se vence o jogo aqui hoje, a gente volta para BH mais gigante ainda, viu, Caramujo? Aí liga aquele modo, né? Aquele modo de insanidade, aquele modo Dagoberto lá de 2013, né? Se a gente ganha do Flamengo, a gente fica meio maluco. Eu sei que fica, viu, Rafa? Não adianta negar, não, que fica todo mundo louco. Mas enfim, meus amigos, e eu acho que a gente deve sempre lembrar o discurso que o Leonardo Jardim sempre teve, e principalmente ele falou isso no dia que o Cruzeiro era líder do campeonato, né? Quando o Cruzeiro tinha vencido o Flamengo e Palmeiras, ele falou: a nossa briga é o G4. Ah, mas você tá na liderança. A minha briga é G4. Eu não vou ficar mudando a minha expectativa de semana para semana. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, né? Não se deixar abalar demais se eventualmente o Cruzeiro não ganhar o jogo de hoje, tá? E se a gente ganhar, pode ficar maluco? Pode um pouquinho, mas no domingo a gente tem que ganhar do esporte também, porque o que faz um time ser campeão é regularidade em alto nível. Não adianta você ganhar o confronto direto e tropeçar contra o Ceará, contra o Santos, contra o Vasco, como a gente fez. Então a gente precisa manter, né, a regularidade em alto nível que a gente conseguiu ter na maior parte da trajetória. Rapaziada ali se direcionando para o Rio de Janeiro, Cruzeiro joga lá, como o Samuca disse, já teve ativação e tudo mais. E nessa viagem, 2 ausências, né? Zagueiro Jonathan Jesus não viajou com o grupo, tá? Ele que é reserva normalmente, né? Em condições ideais de temperatura e pressão. O Jonathan Jesus tomou uma pancada, um trauma no joelho direito e por isso não viajou com o elenco. Já o Wanderson, que estava bem cotado para ser titular, né? É titular do time ali na ponta esquerda, também virou baixa, sofrendo aí de uma lombalgia, não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro. E aí a minha pergunta para vocês, meus amigos, e aí, até quanto isso impacta o time do Cruzeiro? E é óbvio, né? Nessa vaga do Anderson, quem joga? Marquinhos? Matheus Henrique? Arroio? Gabigol? Léo Aragão? Peçam suas teorias, por favor. Caramujo, vamos lá, acho que é importante, até pegando um paralelo disso que o Samuel falou de expectativa. A minha expectativa é que nesse caso da ausência já confirmada do Wanderson, a minha vontade, no caso, né, seria que fosse o Kenny Arroio. Mas a gente precisa de entender, e o Cruzeiro já... Essas informações o Samuel trouxe aqui por várias vezes, que o Arroio ainda não reúne, talvez, as principais condições assim. E aí, provavelmente, a gente vai ter o Matheus Henrique, né? O Jardim já deu essa mostra em várias oportunidades de utilizar o Matheus Henrique. Não sei se vai ser pela esquerda ali mesmo, ou se ele vai trocar o Christian de lado. O Matheus Henrique, no período de Itália, chegou a jogar pelo lado esquerdo como um meia. E aí eu acho que é um Cruzeiro que ganha mais ali, talvez, corpo no setor de meio campo, mesmo que o Wanderson não vinha desempenhando tão bem. Ele é um jogador que tem muita força física, muita velocidade, né? Então é uma válvula de escape em momentos de transição. Acho que o Matheus Henrique pode ser esse jogador, mas aí com características diferentes, né? Mais na questão da condução e menos na questão do desmarque nesse espaço. E aí torcer para que todos os jogadores ali eles estejam em boas condições. Acho que um retorno muito importante para o Cruzeiro vai ser o retorno do Vidalba. É um cara que dá muita segurança defensiva, mas que ajuda muito também nos momentos ali
da construção, às vezes com uma condução, às vezes com uma virada de bola. Então é um ponto que a gente precisa também destacar. Acho muito difícil que o Leonardo Jardim escolha o Gabigol, porque a gente sabe o quanto o Leonardo Jardim pondera essa questão do jogo sem a bola, e ele fez questão de explicar o porquê o Gabigol entrou como um ponta-direita naquele jogo contra o Bragantino, porque era uma equipe que tinha um lateral que não avançava tanto naquele momento, então não exigiria tanto do Gabriel defensivamente, ele poderia ser um cara muito mais aproveitado na fase ofensiva, e aí para o jogo de hoje acho que isso não vai acontecer. É uma equipe que ataca muito pelos lados do campo, como o Flamengo, é um time que vai exigir muito do Cruzeiro defensivamente, e eu acho que o Leonardo Jardim vai ponderar muito isso na hora de escolher o substituto do Wanderson, e eu tenho a sensação de que vai ser o Matheus Henrique. O Wanderson fez 45 minutos abaixo da crítica, né? Acho que todo mundo concorda com isso ali diante do Vasco. Mas é um jogador que, analisando a temporada, por mais que o torcedor pegue muito no pé por conta das participações diretas em gol, e com razão, né? A gente esperava que ele entregasse próximo do que ele sempre entregou ali nas últimas temporadas, mas apesar do torcedor pegar no pé dele por essa questão, ele tem feito uma boa temporada sim com a camisa do Cruzeiro. A questão é que o último jogo foi realmente muito ruim, isso fez com que muita gente realmente perdesse totalmente a paciência, pedisse o Arroio, qualquer outro jogador ali na vaga dele, mas eu acredito que em condições assim normais ele iria para o jogo, porque o Jardim não é de mexer na estrutura, e porque nessa partida vai ser muito importante o jogo sem bola ali dos pontas, né? Inclusive, eu acho que faltou muito isso a ele e ao Christian contra o Vasco. Os nossos volantes ficaram muito sobrecarregados. Tomara que... E ali, assim, acho que isso foi também importante para o resultado que a gente viu e a performance diante do Vasco. Então, dito tudo isso, o Jardim vai optar por alguém que consiga entregar para ele esse jogo sem bola, que consiga, no momento defensivo, contribuir por ali. E aí é provável que seja o Matheus Henrique, até porque o Christian pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, então poderia haver até uma mudança de lado ali entre os dois, aí vamos ver como que o Jardim vai mexer nessa questão, né? Se o Matheus Henrique vai onde o Wanderson está jogando mesmo, ou se ele vem pela direita, onde o Christian está jogando, inverte, joga o Christian lá pela esquerda, mas eu não acho que vai fugir disso, porque o Arroio ainda não está em plenas condições de fazer 90 minutos, e eu não acho que num jogo contra o Flamengo no Maracanã o Jardim vai abdicar de um jogador que esteja assim, em 100%, né, de condições para entregar o que o time vai precisar, principalmente sem bola. E aí fica a expectativa, porque o Christian também, para mim, não foi bem no sábado, e o Christian é fundamental nesse jogo sem bola do Cruzeiro. Então, contra o Flamengo, não vai adiantar se a gente entrar numa rotação abaixo, se não tiver a mesma pegada ali no meio-campo, se não pressionar a saída de bola, vai ter dificuldade. Então, vamos ver se isso será confirmado, mas eu acredito também, Matheus Henrique e Christian, só não consigo cravar quem vai na direita e quem vai na esquerda. É um confronto que mostra um certo equilíbrio em algumas fases, né? Tem jogadores com potencial para poder fazer a diferença. Assim como tem o Flamengo, tem o Cruzeiro também. Para mim, ficará nos detalhes, mas o Cruzeiro precisa levar para campo aquilo que ele tem de melhor, né? E aí, levando em consideração tudo isso que os meninos falaram, eu imagino que o Leonardo Jardim tenha na mente dele com relação ao Matheus Henrique que saia um pouco à frente dos seus concorrentes, porque está mais familiarizado com o estilo de jogo do Cruzeiro. É um jogador que consegue apoiar, tem sim as suas características, as suas virtudes, ajuda muito na questão da recomposição, de ser essa peça, né, que sabe marcar, mas sabe jogar com a bola também. Não seria a minha escolha, eu apostaria no Arroio. Não fico muito presa nas questões de minutagem, se tem 20, se tem 30, se tem 90, todos nós sabemos da realidade do Arroio. Mas o que me pega para escolher a questão do Arroio são as características ofensivas, que é o primeiro plano dele, para isso que ele foi contratado. Embora eu já esteja acreditando que ele vem trabalhando a questão da recomposição, porque o próprio Leonardo Jardim preza por isso, né? Jogadores que têm potencial ofensivo, mas que ajudam taticamente. Então, imagino que esse trabalho já esteja acontecendo.